Salve, salve, galera! Vocês podem notar que esse já é um vídeo diferente, né? Estamos aqui com duas novas pessoas. São dois grandes advogados, Reis e Reis, advogados associados, Samantha e Jadson. Pô, cara, uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado por nos receber. Obrigado por nos receber, cara. É uma honra estar aqui na sede da Crestilagem, do QG da Crestilagem aqui. Gente, ó, batendo um papo sobre cannabis, sobre tudo. Sobre esse mundo aí, cannabis. Pô, cara, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho, né, da jornada deles, como é que eles começaram, saber um pouco mais de alguns casos, pô, que mexem em nossos corações. E também, para quem não tá ligado lá no Instagram, né, que a gente postou, separamos diversas perguntas que vocês mandaram e vamos responder tudo aqui. Ótimas perguntas e coisa que todo mundo quer saber. Então, vamos que vamos. Mas aí, Samantha, Jadson, como é que foi essa jornada de entrar na advocacia, começar a pegar casos relacionados com cannabis? Como é que teve essa virada, essa mudança de chave? O que aconteceu para chegar aí? Eu sou uma pessoa que eu tenho insônia crônica desde quando eu nasci. Sempre fui dependente de remédio psiquiátrico ao longo de toda a minha vida. Simplesmente não durmo. Com insônia desencadeiam outros quadros, né? Ansiedade, depressão. Então, eu estava completamente no fundo do poço, há 5 anos atrás, com zero qualidade de vida, dependente de remédios, simplesmente não funcionavam os remédios que me passavam, um dava efeito colateral, eu tinha que tomar outro remédio para rebater o efeito colateral desse, e outro para rebater o efeito colateral desse. Então, assim, era simplesmente... E tudo tarja preta. Tudo tarja preta. Gente, 14 comprimidos por dia é o que eu tomava, simples assim. E eu conheci um ser humano muito maravilhoso, o Jadson, que era uma pessoa muito liberta, era uma pessoa muito tranquila e me apresentou realmente uma possibilidade aí de conhecer a planta sob uma nova perspectiva, sob um novo olhar. Até que o Jadson, ele falou pra mim: Samantha, você já experimentou a maconha? Eu vi uma pesquisa ou outra, uma notícia ou outra de que é bom pra insônia, de que a galera usa, consegue dormir, tem um bom resultado com isso. E com essa ideia na cabeça, essa possibilidade aí de talvez deixar esses remédios para trás, eu fui tentar, Experimentei a maconha um dia à noite, estava sozinha em casa. Não precisei tomar remédio de dormir naquela noite, simplesmente consegui dormir, acordei no dia seguinte sem ressaca medicamentosa. Eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso para minha vida. Comecei um grande processo de estudar sobre a planta, de realmente ter um contato mais próximo com a planta. Eu estava no finzinho da minha faculdade de Direito nesse período, então comecei a me aprofundar na história da proibição, entendendo como que se deu todo esse aspecto proibitivo. Trabalhei no meu TCC da faculdade com a maconha, fiz uma análise dos benefícios jurídicos, econômicos e sociais da descriminalização e legalização da planta. Então, assim, realmente mergulhei de cabeça. E a gente começou a perceber uma evolução na jurisprudência que a gente tinha aqui no país em relação ao entendimento do autocultivo, Se a gente vai falar de autocultivo há 10 anos atrás, isso é algo totalmente inimaginável. Totalmente inimaginável. Mas essa possibilidade teve que surgir de uma omissão do Estado, de um lugar onde você não tem uma tutela de um direito tão essencial, que é o direito à saúde. Você não tem o Estado prestando esse serviço, você não tem o Estado fornecendo esse direito, e você tem pessoas que têm essa demanda. Você tem pessoas que precisam fazer os seus tratamentos, pessoas que tentaram todo tipo de tratamento na vida e não tiveram sucesso, não conseguiram a sua própria dignidade, digamos assim, não conseguiram garantir a sua própria dignidade. E através do tratamento com a planta, essas mesmas pessoas conseguem viver com saúde, conseguem ter uma dignidade na sua vida, conseguem estabelecer relações familiares, relações sociais com mais tranquilidade e acham uma verdadeira cura. Eu comecei a me envolver com tudo isso quando eu achei a minha cura na maconha. Caraca. Eu na verdade, já tinha consumido maconha de maneira recreativa, como todo mundo já consumiu no mercado legal. E aí, antes de começar a me relacionar com a Samantha, eu tive uma ideia de querer sair dessa necessidade de ir
recorrer ao tráfico de drogas. Sim. E aí eu inventei de criar um grow lá, peguei um armário lá e fiz a famoso grow biarra, né? Todo mundo faz, cortei lá e tudo mais, coloquei ali a sementinha. E aí aquela velha sementinha de prensado, acho que todo mundo começa na sementinha de prensado. Coloquei lá na terra e aí fui vendo que cresceu uma coisinha aqui e outra ali, só que eu não consegui colher. Duas vezes, uma vez o cachorro comeu lá e tudo mais, e a outra vez simplesmente não consegui vingar, e aí eu desisti daquela ideia de grow. Só que depois a Samantha começou a se relacionar e tudo mais, e aí eu já tinha lido em algum lugar sobre a questão do habeas corpus para cultivo preventivo, e eu sempre pensei nessa hipótese, só que eu nunca conheci alguém que tivesse as necessidades médicas compatíveis com essa possibilidade, né? Aí, depois que a Samantha ela percebeu as melhoras nas condições dela com a cannabis, e isso fez com que, desculpa a palavra aí, mudasse a chave na cabeça dela de que realmente era uma coisa necessária para a saúde dela, para o cotidiano. Então, ela percebeu isso, e aí a partir da pandemia, depois dessa época ela nunca mais tinha cultivado e tudo mais, a pandemia, a gente resolveu, vamos cultivar, vamos colocar essa sementinha aqui no solo, vamos ver o que dá, e aí deu no que deu. Hoje estamos aí, Samantha, principalmente representando bastante a galera que necessita desse tratamento, né, gente? Então, acima de tudo, eu sou paciente medicinal também, só que eu não tenho HC, mas sou paciente medicinal da cannabis, e eu acho que a cannabis tem o potencial de ser um remédio, um medicamento para todo mundo, porque existem inúmeras patologias que são tratáveis com cannabis, né? Então, essa foi a minha história com a cannabis, e eu acho que não tem como mais voltar atrás ou não seguir mais esse caminho, porque aquela frase, né, do César, né, quando ele atravessou lá Constantinopla, uma coisa assim, a lei jacta est, o caminho a sorte está lançada, não tem como voltar atrás mais, e é isso aí. Agora é só pra frente. No buraco de coelho. Exatamente, não. Agora não tem como voltar atrás. A cannabis no Brasil é um caminho sem volta. Sim. E no mundo todo, né? Exatamente. É tendência global. Com certeza. Tendência global. E uma coisa que eu até queria que você falasse mais sobre, vocês dois, né? Que você falou que começou a se tratar com cannabis. E você já testou os medicamentos da farmácia ou os importados? Por que não ficou neles? Por que a gente tem que ir pro autocultivo? Fala pra galera. Já testei todo tipo de remédio feito de maconha. Já testei óleo importado, já testei óleo de farmácia, já testei óleo de várias associações diferentes. Algumas associações têm óleos muito bons, mas a minha impressão dos óleos importados são óleos que não tiveram efeito no meu tratamento. Eu testei óleos broad spectrum, eu testei óleos isolados, eu testei óleos full spectrum, mas são óleos, pessoal, eles não têm cor, eles não têm cheiro, eles não têm sabor. A maconha, ela é uma planta completa. A maconha ela é feita de fitocannabinoides, de terpenos, de flavonoides, algumas espécies têm antocianinas. Então você tem, assim, diversos compostos, mais de 164 canabinoides diferentes ali que a planta tem, que atuam em sinergia para realmente fornecer um melhor potencial terapêutico. E quando você pega e você isola uma dessas substâncias, você tira o terpeno desse óleo, você tira o cheiro dele, você tira a cor dele, você tá meio que, tipo assim, tirando as rodas de um carro andando, entendeu? E aí você não consegue ter um bom efeito terapêutico, a penetrabilidade daquilo na barreira neuroencefálica diminui, você, assim, na minha experiência de tratamento, não dei bem com óleo importado, não dei bem com óleo de farmácia. E algumas associações têm óleos bons, têm óleos de qualidades. Outras associações têm óleos extremamente fracos, extremamente diluídos, concentrações de 1%. A pessoa está tomando ali só óleo mineral, praticamente. Então, eu, Samantha, só consegui ter um bom efeito terapêutico no meu tratamento de verdade, um efeito potente. Quando eu parti para o autocultivo,
quando eu comecei a selecionar as genéticas que eu consumia, e isso a gente não fala o suficiente sobre isso. Caramba, você vai tomar um óleo importado, qual a genética que foi usada para fazer esse óleo? Você vai ter um efeito mais de uma sativa, um efeito mais euforizante, vai ser um efeito de uma índica, um efeito mais relaxante, ou sequer vai ter esse efeito porque não tem composto completo ali. Então, quando você produz um óleo de uma planta que você cultivou, você usa todos os compostos dela, você tem um efeito sinergia, um efeito entourage, você tem todas aquelas substâncias ali trabalhando juntas para promover um melhor efeito terapêutico. Foi só assim que eu consegui realmente um controle das minhas condições. Um óleo importado e óleo farmacêutico eu não tinha feito. Sem contar o custo também. Gente, 1.200. Eu, na minha casa, eu produzo um óleo que ele tem uma concentração de 6%. Sim, que para mim é uma concentração. Não, para mim é uma concentração perfeita. Eu não posso tomar uma concentração menor do que essa, porque não faz efeito em mim. Isso é uma outra característica que eu tenho. Eu tenho uma tolerância orgânica muito alta. Por isso que eu tomava tanto remédio psiquiátrico como eu tomava remédio psiquiátrico. Então eu preciso de dosagens altas. Se eu for comprar um óleo desses importado numa farmácia, eu vou gastar uns R$1.200. Um óleo que eu consigo produzir em 2 horas ali na minha casa, com uns 20 graminhas numa florzinha que eu tiver. E isso que você falou é muito importante pra gente, quando for comprar esse tipo de produto, a gente ver quantos miligramas de canabidiol ou de qualquer canabinoide tem ali, né? Porque a maioria das associações, igual você falou, vem de um óleo que a concentração é 333 miligramas por ml. Nossa! A gente estava falando de um de 6.000. Então a gente às vezes vai, vou comprar aqui um óleo de CBD para me tratar, e esse aqui é baratinho, R$200. Não faz efeito. Tá totalmente diluído. E às vezes você gasta mais comprando esse barato do que importando. Então tem que fazer esse cálculo e ver no final qual é o que tem um miligrama mais barato, né? Essa é uma ótima forma de pesquisar. Também tem que saber qual é a sua necessidade, porque existem necessidades, né? Alguns com maior quantidade de compostos, outros menos, né? Exato. Você fez até um estudo sobre isso, né? Fizemos. A gente analisou os custos e, cara, é bizarro. Para um paciente portador de autismo, né? Em 5 anos, ele gastaria 333 mil para se tratar com medicamento da farmácia, né? Sendo que se ele estivesse cultivando, ele gastaria 36 mil. Tipo, quase 10 vezes menos. Então, é a diferença entre conseguir fazer e não conseguir fazer. Ninguém tem 300 mil sobrando. Ninguém tem. Mas qualquer pessoa tem a capacidade de aprender a plantar. Exatamente. Cultivar. Exatamente. Então, falando em plantar, cultivar, eu queria saber um pouquinho mais de alguns casos aí que vocês já enfrentaram, as pessoas que vocês já ajudaram. Conta um pouquinho dessas histórias, que eu acho que são as histórias fortes que fazem a nossa legalização andar, que fazem a história mudar. A gente tem histórias bem fortes, histórias bem emblemáticas, assim. Eu acho que eu preciso da maconha até eu conhecer outras pessoas que precisam dela tanto quanto eu, e eu falo, caramba, ela é tão essencial na vida de certas pessoas. Nós tivemos um cliente que eu achei um caso bem interessante, que ele nunca, bem jovem, ele descobriu um câncer quando ele tinha 18 anos, um câncer no estômago. Ele nunca tinha usado maconha na vida dele, extremamente conservador, ele próprio. E descobriu esse câncer, em decorrência do câncer ele teve que remover o estômago dele, passou por um processo terrível, né, de tentativa de tratamento com medicamento convencional, medicamento para tirar o enjoo, porque disse que o processo todo é muito difícil no corpo. Passou 1 ano e meio, praticamente, só se recuperando da cirurgia. E tentou todo tipo de remédio, nada dava fome para ele. Eu tinha algo que eu não sabia. Quando você não tem estômago, você não sente fome. É como se o seu cérebro não recebesse a mensagem: oi, eu estou com fome. Aí você não sente fome. Para comer, você simplesmente não quer comer. Ele é um rapaz assim, tamanho do Jadson, corpulento, fortinho. Em 1 ano e meio de cirurgia, ele estava pesando 37 quilos, porque ele não conseguia comer. Ele ficou parecendo uma pessoa que estava com depressão extremamente forte, o sistema imunológico prejudicado, adoecia por qualquer coisa, não conseguiria continuar daquela forma, não ia sobreviver. Ele falou: doutor, eu não sei como é que eu ia sobreviver daquele jeito.
E aí um amigo dele falou, fulano, um negócio. Você já experimentou fumar um? Porque fumar um dá marica. Não sei se você sabe, a maconha ela tem um negócio lá que ela inibe um funcionamento do cérebro e quando você fuma você tem vontade de comer. Será que se você fumasse, se você tivesse vontade de comer, você ia conseguir comer? Porque aí você consegue se recuperar, você consegue ganhar peso, você consegue melhorar. E ele, né, já naquele desespero de ter tentado de tudo e não ter conseguido nada, foi lá e experimentou. Sentiu uma fome depois, tipo assim, pela primeira vez em 1 ano e meio, sentiu fome, vontade de comer, comeu. E falou, é isso que eu preciso na minha vida, é com isso que eu vou sobreviver, que eu vou conseguir garantir minha dignidade, minha saúde, meu mínimo existencial. Acabou em 3 meses usando a maconha dessa forma, para sentir fome para conseguir comer. Ele foi de 37 quilos para 67 quilos. Ele ganhou 30 quilos em 6 meses, em 3 meses, são 10 quilos por mês. São 10 quilos por mês. Aí ele virou a chavinha na cabeça dele, né? Entendeu que ele realmente precisava disso e começou a ir atrás dos processos, ir atrás de documentação. E numa dessas, ele teve uma situação triste. Porque foi... Não sei se você conhece aquelas canetinhas de THC. Ele odiava ter que ir em biqueira, sabe? Se envolver com tráfico para poder conseguir algo que ele precisava para tratamento. Então ele fez um pedido na internet de uma canetinha no site na casa dele. Era a necessidade dele. Sim. E junto da canetinha chegou a Polícia Federal com uma surpresinha. Exatamente. Aí pegou, rodou, conseguiu ser classificado em 28, explicou a situação dele toda, mas teve acesso ao tratamento rompido. Aí, 67 quilos. Ainda para piorar, ele tinha feito um investimento de criar. Tinha pagado um growzinho para uma poder... tenda, um exaustor. E aí, quando ele ficou sabendo que a polícia estava lá, de alguma forma, ele pegou se apavorou. Botou tudo na rua, sacou? Uhum. Aí alguém passou e levou. Ele fez ainda tudo que ele tinha investido. Cara. Isso é uma vantagem do HC, porque o cara com HC ele não corre esse risco de perder todo o investimento que ele faz. Inclusive, ele vai ter mais segurança para fazer investimento ali nas coisas do grow, do cultivo dele ali, sem o risco de que vá perder aqueles suprimentos ali. Isso, inclusive, é uma dúvida que muita gente tem. Eu tive um embate até caloroso com um policial militar numa delegacia do DF esses dias, né? Sobre a questão de poder adquirir o paciente que tem HC. Né? O Dr. Jadson falou ele não perderia os insumos de cultivo, mas mesmo, por exemplo, se ele precisasse, por não estar tendo ali a condição, não estar com as plantas prontas e ele tivesse um HC, se ele precisasse comprar essa canetinha de THC, se ele precisasse adquirir por um estado de necessidade, se ele precisasse buscar isso, ele também estaria coberto pela proteção. Exatamente. Também estaria coberto pelo salvo-conduto. Pô. Muito importante, cara. Que história comovente, né? Cannabis muda vidas. Não, com certeza. A pessoa... Eu acho mais da hora com esse trabalho é que a gente atinge diversos públicos. É o pai que quer cultivar porque o filho tem um autismo muito severo. É uma mãe que quer cultivar porque o filho também tem uma epilepsia. É o pai que já cultiva para o filho epilético, para o outro filho que é autista e para a esposa que tem fibromialgia. São vários. Um gigantesco. Aí a gente tem a possibilidade, não sei se vocês sabem, do habeas corpus familiar, né? Quando uma pessoa da família cultiva para outra pessoa que não tem essa condição. Esse aí eu não conhecia. Muitas possibilidades. Outro caso emblemático que você lembra? Não, já falou um, tá boa. Não, mas ele tem um. Eu falei você falou. Cara, eu vou falar um que a gente está trabalhando ainda, não finalizou, que é um caso de uma pessoa que ele é um pesquisador da área da cannabis, trabalha com isso, dá palestras e tudo mais, e ele foi chamado por algumas pessoas que falaram para ele que tinha uma associação, já tinha uma parceria com uma farmácia de manipulação, inclusive tinha essa farmácia de manipulação introduzida dentro de uma associação e tudo mais, e ele tinha contratado uma advogada, né?
Olha a história. Tinha contratado uma advogada para conseguir o habeas corpus dele, só que essa advogada, ela não conseguiu o habeas corpus dele. Ela não é especialista e tal, ela não conseguiu. Não foi porque ela não é especialista, mas é porque ela não conseguiu e, infelizmente, interpretou errado uma decisão judicial. O juiz deu uma decisão de declínio de competência, ou seja, entendendo que ele não era competente para julgar aquele caso, mas outro juízo sim, e ela entendeu que essa decisão era o salvo-conduto, a autorização para cultivar. E ela foi e mandou para o cliente ver assim, tá aí a decisão favorável, ganhamos, tudo mais. E ele, que é um senhor já, com mais de 60 anos, nem entendeu como se tivesse autorizado, porque ele estava resguardado. E a partir daí começou a fazer divulgação nas redes sociais sobre o assunto. Eu aqui, como faço meu medicamento, como faço essa administração, etc e tal. E nisso ele também fornecia capacitação para associações. E aí essas associações, duas pessoas falaram que eram responsáveis por uma associação e queria aprender com ele como que fabricava o óleo, como se produzia. E aí ele foi lá e ensinou essas pessoas. Só que essas pessoas estavam sendo investigadas e aí, pumba, fizeram uma busca e apreensão na casa dele também. E aí ele acabou sendo até preso nesse dia em flagrante só porque ele estava com o óleo nos potinhos lá, com autorização da Redwood. Da Redwood, aquela empresa. Flores com autorização da Anvisa. Da Anvisa, tinha prescrição, tudo. Ainda assim foram apreendidas os medicamentos. E os policiais a todo momento queriam o quê? Plantas. Chegaram lá, não, cadê a sua planta? Cadê a sua planta? E ele, eu não tenho. Porque ele realmente não cultivava. E aí que ele percebeu, nesse momento, que ele não tinha habeas corpus. Ele falou pro delegado, tem um habeas corpus. Aí o delegado, não tem nada não. E aí que ele percebeu que não tinha habeas corpus. Só depois que ele contratou a gente que viu que realmente não tinha habeas corpus. E aí a gente trabalhou no processo dele para ele conseguir e graças a Deus a gente conseguiu esse habeas corpus dele. Entendeu? Mas ele ainda está empenhado lá no inquérito sobre essa relação de traficância que teve essa busca e apreensão das outras pessoas que se passaram por associados, né? Presidente de associação e tudo mais. Mas eu acho que ele não vai ser condenado porque realmente não tem nada contra ele, só foi essa questão dos celulares lá que encontraram do outro, né? Esse é um caso muito emblemático, porque esse senhor é uma pessoa que já teve câncer, teve que retirar um rim. Ele tem artrose, dor crônica, nossa, tem todo o histórico médico já. Muito. E é um idoso, entendeu? Realmente é um idoso e tudo mais. Os policiais super preocupados com isso quando levaram ele, viu? Super preocupados com a documentação dele, as prescrições. Esse caso, ele até me surgiu com uma dúvida boa, que eu recebo bastante, que é se de fato ele tivesse o HC, ele pode aparecer com as plantas dele, pode gravar vídeo, pode fazer tudo isso? Pode. Não tem proibição. Não tem nada que impeça. Nada que Por que acontece? O juiz não pode proibir uma pessoa de tirar uma foto com a dipirona. Não pode proibir uma pessoa de tirar uma foto com o Rivotril, entendeu? De fazer o que ela quiser com aquilo ali. Café, planta, exatamente, com café. Isso, o juiz não pode fazer isso. Ali a gente está tratando de uma planta que produz um medicamento, entendeu? Poderosíssimo. É isso, não tem nenhum impedimento para isso. A gente tem que tratar isso com naturalidade. As pessoas acham que elas não se exibem, mas por conta do medo e do preconceito que estão entrelaçados com isso, e aí elas preferem se manter ali nas sombras, escondidos, entendeu? Sem falar nada. Entende? Sem se exibir, sem mostrar ali que cultiva ou que produz um medicamento à base de cannabis. O problema de tudo é o preconceito mesmo. Que dá um certo medo, né? Você aparecer com as suas plantas. Os julgamentos, né? Como é que a galera que tá fora desse nicho, que enxerga as coisas muito mais... Eu acho muito mais difícil a gente lidar com o nosso próprio preconceito do que com o preconceito dos outros. E isso eu falo assim, cara, por experiência. Eu me desconstruo todos os dias. Eu vim de uma família extremamente conservadora. Você não tá ligado esse negócio que eu passei já. Mas assim, é uma desconstrução. E botar a cara a tapa também é um ato de muita coragem, viu? Muita coragem. Isso, que não saiam do armário, bro. Saiam do armário, galera. Os que estiverem protegidos. Os que estiverem protegidos. E que não tiver, chama a gente. Saiam do armário, porque a gente tem que normalizar isso, gente. Quanto mais normalizados for, mais as pessoas vão respeitar a gente, menos preconceito terá.
né? Exatamente. Perfeito. E uma outra dúvida também que surgiu na outra história, se eu não me engano, foi que se eu tiver prescrição, eu posso viajar de avião com minhas flores, como é que é? Tenho medo de entrar lá no aeroporto, vir o cachorro da Federal atrás de mim. Vamos lá. Como é que faz? Você tem a prescrição médica e a autorização de importação e as suas flores são importadas, ou você é um paciente que tem salvo-conduto, ou você cultiva ilegalmente e está levando suas flores, ou você está levando uma flor que você comprou. Tá. Tem várias situações. Caso 1 e caso 2. Caso 1 e caso 2. Posso importar e sou paciente, estou com as importadas. Tá bom. Se você tá com as suas flores importadas, você pode viajar tranquilamente em qualquer lugar do território nacional com as suas flores. Você precisa levar contigo sempre a sua prescrição médica, o seu relatório médico, que vai explicar suas comorbidades, vai explicar sua necessidade de tratamento, a autorização administrativa de importação da Anvisa e também ande com as notas fiscais da compra dos produtos. Sempre, sempre, sempre importante ressaltar. As flores têm que estar na embalagem original e o produto que está dentro do pote deve corresponder ao produto que está descrito ali fora. Né? Mas não que vá ter nenhuma perícia, mas assim, o caminho mais seguro é esse. Certo. E se eu cultivar e tiver as minhas, aí não tem embalagem, mas eu tenho HC. Você tem HC. Você vai carregar contigo sempre a sua prescrição médica, o seu relatório onde explica suas comorbidades, explica a sua necessidade, explica o seu cultivo lá que você faz o seu tratamento com as flores ou o remédio proveniente do seu cultivo. Você vai andar com o seu salvo-conduto, a decisão que te concedeu esse direito de transportar, de ter aquilo consigo. E você também vai observar a quantidade de flores ou de óleos de matéria que você está levando em relação ao tempo de viagem que você tem. Então, por exemplo, se você vai ficar em um lugar por 10 dias, você vai levar uma quantidade de remédio que vai ser compatível com a indicação médica que você tem para esses 10 dias. Não adianta você ter uma indicação médica, sei lá, de usar uma quantidade de óleo por dia, uma quantidade de flor por dia, você vai passar 10 dias, você teria que levar 10 gramas. Aí a pessoa vai me lá e me leva 200 gramas de flor. No mínimo vai levantar algum tipo de pergunta desagradável. Não estou falando que vai dar problema, mas você vai ter que se explicar, entendeu? É muito mais fácil você sempre respeitar ali os parâmetros para que você tenha maior segurança. E se explicar lá com tudo aquela gente é mais tenso, né? Sempre bate a ansiedade. Sempre bate. Ainda mais uma pessoa que não é acostumada a falar com o policial. Uma coisa é um policial me parar, entendeu? Chegar, me enquadrar. Lembrou um caso que a gente recente agora, uns 15 dias atrás. Nós fomos chamados por um cliente que, na verdade, ele já era cliente de um advogado da área da cannabis, lá do Piauí, e ele estava mudando de São Paulo para o Piauí, com as plantas deles, insumos, tudo no carro dele. Ele estava de mudança do cultivo. Isso, da zona do cultivo. E aí, cara, ele foi passar perto do Distrito Federal, teve uma blitz. Nessa blitz, ele foi encaminhado para a delegacia. Na delegacia, ele foi questionado por isso. Por que os policiais levaram ele para a delegacia? Ele tinha HC, tudo certinho. Porque na hora ele ficou nervoso. Os policiais perguntaram, e de quem é isso? Aí os policiais começaram a apertar e ele falou que tinha comprado de alguém e tudo mais. Lá em São Paulo. Ficou com medo e falou isso. De falar que era dele, de que tinha autorização e tudo mais. Ficou assustado. Tinha autorização tudo certinho. Só que aí os policiais, espera aí. Aí foram ler o HC dele, lá não tava falando direito de comprar. Expressamente. E nem direito de transportar as plantas em estado. Exatamente. Aí não tinha. Os policiais, então já que não tá aqui, você tá errado. Delegacia. Aí foi pra delegacia. Aí ele teve que chegar no delegado, tinha que chegar lá. E aí resolveu, ele saiu de lá com as plantinhas dele, tudo certinho, os insumos, tudo direitinho, sem nem dar problema. Mas é isso. Na hora do momento, do calor do momento, a pessoa vai ficar nervosa. É normal, gente, mas mantenha a calma e até fala coisa que não fez. Exatamente, fala coisa que não fez. Comprei, não, era dele, mas ele falou, e aí por isso o policial entendeu errado, levou ele pra delegacia. Sim. Entendeu? Mas na realidade,
todo mundo ali, isso é importante ainda, principalmente porque tá ali tudo certinho com HC, mantenha a calma e fala, não, eu tenho uma autorização para transportar, para adquirir meu medicamento e tudo mais. Sempre com muita educação. Exatamente. Porque você não sabe com quem você está lidando do outro lado. Sempre com muita educação. A autoridade, ela tem uma... Eu já ia ligar pro meu advogado. É melhor. Se você tiver o telefone do seu advogado aí na chamada rápida, só liga. Better call Jadson. Better call Jadson. Pô, melhor ele falar aqui, que eu já tô... Aqui, ó, fala pro meu advogado, ele explica. Ele sabe as palavras. Não tem jeito. Melhor coisa. Mas e como é que ele faria para fazer isso da forma certa? Esse movimento que ele fez, ele poderia só fazer? Então, ou teria que pedir alguma autorização? Não existe nenhum coisa? tipo de regulamentação sobre o que você deveria fazer numa situação dessas. Eu, como advogada, o que eu indicaria ao meu cliente fazer? Eu indicaria que ele comunicasse nos autos do processo dele o juiz da necessidade de mudança, que ele comunicasse a data que ele fosse mudar, que se ele precisasse realmente transportar as plantas num estágio vegetativo, num estágio de floração que tivesse, explicasse isso para o juiz. Ó, excelência, senão eu vou perder o meu medicamento, senão eu vou ter o meu tratamento privado, eu preciso fazer isso dessa forma. E pede para o juiz oficiar a Polícia Rodoviária Federal enviando o salvo-conduto do paciente para poder ele ter uma segurança nesse trajeto. Às vezes o próprio paciente pode entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal, comunicar, sou um paciente com salvo-conduto, vou precisar fazer um trajeto assim, vou passar por Brasília, entra em contato com a PRF, PRF, tô passando aí, tá bom? Manda um e-mail. Mas coloque no processo, isso, documente isso, que aí se um cliente desse, por exemplo, tivesse feito esse trâmite, no momento que ele foi parado pela Polícia Militar, aqui, inclusive, mandei e-mail para a Polícia Rodoviária falando que eu ia ter que me mudar, comuniquei o juiz do processo aqui, falando da minha necessidade. No mínimo, os policiais não iam ter dado essa canseira nele. Essa é a solução. De 6 da tarde até meia-noite. Até meia-noite. Foi um momento intenso, que ele vai ficar marcado aí na história dele.